tecnologia tem uma conexão muito forte com isso, né? Ou seja, a construção das comunidades, do processo de colaboração, ele é absolutamente necessário para que você construa qualquer tipo de jornada e produto. Carlos Alves, vice-presidente executivo de tecnologia e negócios da Cielo, também é teólogo, filósofo e quer transformar a vida das pessoas por meio da tecnologia. Eu ainda sou do tempo que você deixava o documento na agência e esperava uma semana para saber se você podia ter conta ou não. Hoje, se levar mais de 5 minutos, a pessoa troca de oportunidade ou de instituição de pagamento. Então, ou seja, está muito dinâmico esse universo. Ei pessoal, antes de começar o podcast, eu tô passando aqui para você lembrar de curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Future of Money, o nosso podcast semanal aqui na Exame, que é patrocinado pela Mint, a corretora cripto do BTG Pactual. Eu sou a Mariana Maria, repórter do Future of Money, e o meu convidado de hoje é o Carlos Alves, vice-presidente executivo de tecnologia e inovação na Cielo. Maris, muito obrigado pelo convite, super prazer estar aqui com você. E sim, hoje eu tenho como responsabilidade lá vice-presidente de tecnologia e negócios da Cielo, tenho todo o time de produtos, dados, tecnologia, mais de 2.000 pessoas trabalhando, olhando para as soluções, para o portfólio da companhia e para esse mundão de pagamentos que a gente vê transformar de forma muito rápida, né? É um Sim, com prazer estar com certeza. vocês. Obrigada. Eu também agradeço você por ter vindo, aceitado o nosso convite. E, enfim, pagamentos, futuros meios de pagamentos, tem tudo a ver com o que a gente fala aqui no Future of Money, né? Tecnologia e inovação. E você é uma pessoa que tem uma experiência, assim, muito vasta nisso, né? Você já passou pelo Magazine Luiza e a Riachuelo também, além dos anos na Cielo. E você tem uma história ali peculiar também, né? Porque você é engenheiro, mas também é formado em filosofia e teologia. Como é que é isso, né? Da onde que surgiu tudo isso, encaixando no meio com todo o trabalho, né? Com inovação, tecnologia. Como é que você encaixou tudo isso? Muito legal, obrigado pela pergunta. Bom, eu comecei a vida, na verdade, empreendendo, né? Então, fui empreendedor até 2016, eu fui empreendedor e montei empresa, vendi a minha empresa para o Magazine Luiza, e aí que eu fui incorporar. Então, montei um produto em 2014 de marketplace. Então, a gente foi a primeira empresa a criar a capacidade das plataformas se integrarem aos grandes portais de varejos do país. A gente cresceu muito rápido no interior, e aí em 2016 me incorporei no Magazine e montei o início do marketplace do Magazine Luiza. Foi a partir da empresa que eu vendi lá para eles. E como é que essas coisas se conectam? A minha vida, ela tem três pilares importantes, né? Ou seja, o pilar familiar, religioso, pessoal. Então, a gente tem uma história longa de tentativa de busca de religiosidade. Isso trouxe uma necessidade. Há 10 anos atrás, eu trabalhava muito com jovens, eu e minha esposa, a gente trabalhava muito com jovens, e eu queria ter um pouco mais de conteúdo, de conceito bíblico mesmo, religioso, para ajudar nesse processo de evangelização. E aí fui estudar teologia, complementar a tecnologia que sempre foi a minha vida, né? Então, o meu pilar religioso familiar, um pilar profissional de tecnologia, e um pilar da fé e tudo que eu entendo que eu possa contribuir com os lugares em que eu passo e com as pessoas com quem passam na minha vida. Então, e a filosofia veio complementar, porque no momento que você começa a estudar histórias de religião, e hoje eu estou fazendo mestrado em estudo religioso, histórias da religião, você entende que muito dos comportamentos que a gente tem hoje, e aí trazendo para o universo profissional, né? Então, a construção social das realidades corporativas, elas passam necessariamente por um modelo de crenças e valores concebidos e estudados e pensados e refletidos por diversos pensadores no mundo. E aí, por curiosidade, foi como é que eu conecto esse entendimento das origens e as primeiras discussões filosóficas com aquilo que eu preciso exercer hoje. Ou seja, eu tenho um pouco mais de 2.000 colaboradores trabalhando, focado na construção de valor, entendendo como é que eu dou propósito, como é que eu conecto o nosso projeto estratégico, a nossa direção estratégica, com um sentimento de pertencimento na construção de uma comunidade. E tecnologia tem uma conexão muito forte com isso, né? Ou seja, a construção das
das comunidades, do processo de colaboração, ele é absolutamente necessário para que você construa qualquer tipo de jornada e produto. Então, essas coisas foram se conectando e as necessidades pessoais e profissionais também foram gritando, e eu fui complementando a minha formação, e algo que eu acho que faz muito sentido para mim, né? Ou seja, aquilo que me conecta com o mundo ou com o lugar que eu estou, que eu consigo fazer a diferença, é onde eu me sinto com um propósito vivo, né? E eu preciso de vida para viver, né? Então, É acho que é um muito pouco isso. legal isso, porque aqui no Future of Money a gente fala muito sobre dinheiro, a gente fala muito sobre tecnologia, mas eu acho que a gente nunca falou sobre filosofia, né? E puxando um pouco mais sobre esse assunto, como que você enxerga essa conexão da tecnologia com o seu propósito de vida, né? Porque você falou muito sobre isso, e tecnologia é uma coisa que, assim, na superfície, quando a gente vai olhar, é só, vou ali mexer com tecnologia para melhorar os pagamentos, para melhorar a forma como a gente usa, né, os dispositivos e tudo mais. Mas até aprofundando um pouco mais, né, porque eu acho que você é uma pessoa que vai saber falar sobre isso. Qual que é o propósito que você enxerga na tecnologia? Meu propósito é transformar a vida das pessoas a partir da tecnologia. Quando você olha eh, as mudanças de comportamento relevantes, se a gente fosse falar em ondas, né, de mudanças de comportamento, a gente vai começar lá no século I, com a primeira grande mudança que definiu, inclusive, o calendário que a gente tem hoje. 2024 partiu do ano 1. O ano 1 teve um grande marco, né? Ali teve uma grande mudança de comportamento. É, que sucederam depois com outras, e eu não vou ficar contando a história inteira, senão ficaria o podcast inteiro falando de diversas mudanças. Vou trazer para mais perto. O início da internet. O início da internet traz um novo padrão, ou novas variáveis que se adaptam ao modo de viver. Posterior ao início da internet, você teve o mobile, o comportamento a partir de um smartphone em que você também conseguia ligar e conversar com as pessoas por telefone, porque isso começou a ficar cada vez menos importante no processo, né? Eu brinco que hoje eu tenho dois filhos adolescentes, né? Se eu ligar, ela não atende, nem ele. Mas se eu mandar mensagem, eles respondem, né? Então, ou seja, o telefone deixou de ser mais deixou de ser um motivo para fazer ligação e serve para muitas outras coisas, ou até mais para muitas outras coisas. Esse tem uma outra quebra e mudança de comportamento. Quando a gente olha, sei lá, o presente e futuro, inteligência artificial, biologia sintéticas, talvez são outras mudanças de comportamento potencial no curto prazo. Então, quando você olha para o propósito de simplificar a vida das pessoas, seja através de oportunidade que você cria, ou seja, hoje eu estou ocupando um papel importante numa companhia importante, no segmento que se mistura com a história de pagamento do país, e tenho, a partir disso, a oportunidade de dar oportunidade às pessoas com um propósito muito claro. Então, aqui começa um primeiro viés. O segundo é, a partir daquilo que a gente constrói, cria, você também torna ou traz mais conveniência para a vida das pessoas. A vida digital nossa, do momento que a gente acorda com um alarme hoje de um telefone e não mais com aqueles alarmes antigos de relógio que existiam, que você, se não quiser ir de carro, você vai pedir uma condução a partir de alguma outra aplicação. Ou se for de carro, você vai usar um navegador. Você vai colocar uma música a partir de um digital. Você vai pagar uma conta, provavelmente, a partir de uma wallet, ou uma grande proporção das pessoas já pagando com uma wallet. Ou seja, se eu for contar o nosso dia, você tem uma série de interações digitais, de conveniências que foram acontecendo após o grande marco do mobile, né? Então, ou seja, a internet, ela precisou existir como infraestrutura. Depois, você criou a capacidade de navegação e compra, ou seja, você começou com algum nível de conveniência nessa relação. Depois você criou o mobile, que gera um comportamento absolutamente diferente. E a partir do mobile, muitas coisas novas surgiram e que passaram a ocupar parte do dia, ou seja, das 24 horas que todos nós temos, uma parte importante ela está conectada com este equipamento, né? Então, eu vejo a tecnologia como um grande aliado nesse processo de desenvolvimento. Sem falar em saúde, sem a gente falar em outras áreas da nossa vida que a tecnologia influencia e tem como grande oportunidade de impacto, sabe? Então,
isso conecta, né? Porque vida, as pessoas e a tecnologia é construída a partir das pessoas, não tem uma mágica, né? Não existe uma inteligência artificial autorresoluta, né? Ela vai ser construída a partir de um conceito de inteligência neural que depois foi evoluindo com pessoas construindo modelos matemáticos e codificando e criando uma capacidade de aprendizado e desenvolvimento. Mas por trás de qualquer construção você tem pessoas. Depois de toda a construção, você tem pessoas, usuários, pessoas consumindo aquilo que você faz para o benefício ou para o bem da comunidade, da sociedade, da pessoa em especial, de um grupo ou do que seja, né? Da companhia, da empresa, de oportunidade, e aí você coloca muitas variáveis nisso. Então, acho que isso me motiva, sabe? E achar que eu consigo fazer diferença nos lugares que eu estou, através do esforço, do trabalho, da dedicação, da colaboração, das pessoas com quem eu interajo e daquilo que a gente constrói para o consumo, para a evolução do segmento que a gente está, nesse caso, pagamento, sabe? É muito interessante o que você diz, porque quando a gente fala sobre dinheiro, tecnologia, a gente também precisa lembrar que isso não pode existir por si só, né? Foi criado para ter um fim, que é a conveniência, como você falou. E aí, nesse ponto, a gente entra também na questão dos pagamentos, porque pagamentos também é exatamente uma conveniência, né, para gente que precisa trocar itens, trocar coisas, comida e tudo mais. Então, entrando um pouco na pesquisa que vocês divulgaram na Cielo e tudo mais, a gente viu que teve ali uma mudança, né, porque nessa evolução da tecnologia e tudo mais, foram criadas várias coisas. Então, teve as maquininhas e agora também tem o celular, que desempenha um pouco o papel da maquininha. E aí, como é que funciona isso? Eu vi na pesquisa que a gente teve um aumento ali do uso do celular com uma maquininha, mas a maquininha também está ali presente, né, em todos os estabelecimentos que a gente vai e tudo mais. Mas você acha que ela vai acabar? Como é que você enxerga essa mudança? Essa é a pergunta que sempre as pessoas se preocupam, né? Vou dar um contexto e te respondo, né? É, desde da Covid, que foi um marco importante, e a Covid trouxe uma necessidade que foi um momento em que ela estava arrefecendo e tinha aquela preocupação legítima de não tocar. O processo de criar capacidades de se relacionar sem encostar na máquina, digitar o número e fazer, trouxe novas formas de interação, né? Essa nova forma de interação, ou de comunicação, ou de captura, e aí já aterrissando para te responder, ela veio e trouxe uma conveniência adicional nas relações e em alguns segmentos e modelos de negócio absolutamente necessários ou fundamentais, né? Como você pega negócios em que você tem que fazer só uma aproximação de uma carteira digital que está no seu celular para fazer um pagamento ou um crédito específico num transporte público ou em qualquer lugar que você esteja, você começa a criar novas capacidades para o conceito da desmaterialização. E aí eu aterrizo na sua pergunta, né? Eu acho que o processo de desmaterialização, seja para aproximar como a wallet de pagamento, seja para receber como um processo de captura, e nos dois casos você pode hoje trazer isso dentro do seu smartphone, ele não vem para acabar com a maquininha ou o hardware, né? Quando você olha no mundo, eu tive recente em Nova York, num escritório de inovação sobre pagamentos, e tive recente na China também, olhando um pouco o que é o universo de pagamento na China, você percebe que software, hardware, no processo de captura e venda e administração da venda, no conceito PDV mesmo, no conceito estabelecimento comercial, ele vai ter sempre uma necessidade relacionada à conveniência ou ao modelo de negócio da companhia. Então, eu não acredito que, lógico, eu não posso fazer 10 anos para frente, aí seria muita tentativa de definição de futuro, mas num espaço médio de tempo, eu não acredito que as maquininhas vão acabar. Eu acredito que elas vão se complementar com outras formas
de conveniências de pagamento, né? Que passa necessariamente, sim, por desmaterialização, outras formas de autenticação, mas elas serão complementares na grande maioria dos casos, né? Você vai ter a conveniência de um grande varejista que quer ter mobilidade, seja interna dentro do seu próprio estabelecimento, seja que ele precisa fazer integrado a serviços fora. Você vai ter empreendedores que vão ter só o próprio celular e, a partir daí, conseguir fazer um processo de transação e captura. Você tem o meio do caminho desse universo, mas processos que complementam a captura, que vai ser a conciliação de venda, o extrato, a administração, o conceito de cash management mesmo, ele passa por um processo integrado, e essa automação comercial, que também vem melhorando, vem evoluindo com self-checkouts e com outros processos de autoatendimento, eles terão um processo de captura integrado, né? Então, o que pode acontecer a maquininha pode ir se transformando, como está. Ela sai de um POS convencional, ela vira um TEF integrado com uma automação, ela passa por um sistema integrado, num equipamento utilizando um sistema operacional mais amigável, com uma jornada mais software hardware no processo. Ela passa por uma desmaterialização que pode estar num app da própria Cielo, pode estar num app de um banco que integrado com a conta de pessoa jurídica dele, pode estar num app de um grande varejista que tem um modelo de negócio específico, como a Natura tem, e tem um produto nosso integrado, né? Como o Magazine Luiza Marketplace tem, e tem um produto nosso integrado. Então, eu acho que ela se complementa, ela não vem para canibalizar ou sobrepor, ou trocar, ou substituir especificamente. Legal, eu gosto muito de fazer essa pergunta para todo mundo que vem falar aqui de pagamento, porque hoje em dia a gente faz tudo no celular, né? Então, ter a possibilidade de ter uma maquininha no celular também acaba sendo muito importante, até para aquele varejista que é bem pequeno, não tem condições de investir numa maquininha no momento. Eu vejo muito isso acontecer, e o celular também acaba virando meio que o canivete tecnológico, né? Tem tudo ali numa coisa só. Hoje em dia a gente usa o celular com o cartão para pagar, logo menos a gente também vai usar com o Pix, né, que eles vão lançar o Pix NFC. Então, no final das contas, eu pessoalmente enxergo muito esse movimento de jogar tudo no celular. E é isso que você falou, o celular cada vez mais vai deixando de servir só como um instrumento para fazer ligação. Mas, nesse sentido, voltando para a maquininha, o que as maquininhas precisam ter, na sua opinião, e de uma forma traduzida aí para quem está ouvindo e não entende tanto, para competir com esse movimento de inovação que é colocar tudo no celular, né? Se você acha que as maquininhas não vão, né, sumir com essa inclusão, né, da maquininha no celular, mas então como que elas podem melhorar, né, para competir com isso? Bem legal. Elas vão evoluir também, né? Então, quando você olha a maquininha, vou dar um exemplo concreto para tentar materializar essa evolução. Quando você olha a maquininha, você vai num posto de gasolina, ou você vai num restaurante, e a pessoa chega com a própria maquininha para fazer o seu pedido, e no momento que você vai pagar a conta, ele chega com a própria maquininha, fecha, aproxima do pagamento, já emite a nota fiscal, ali, tudo junto, esse já é uma clara evidência da evolução daquele conceito da maquininha que ficava no balcão, né? Que é a maquininha com o software de gestão da empresa, do estabelecimento, ou do posto de gasolina, ou do restaurante, ou de qualquer estabelecimento de serviços que você consiga integrar aí no próprio sistema, na própria maquininha, que a gente chama de POS, ou que é o sistema de venda, né? Então, aqui é um caminho claro. Quando você olha movimentos no mundo, essa integração de hardware e software, que é a maquininha, o hardware é o equipamento, o software é a aplicação que roda dentro, com o que está por trás, que é o processamento, que é muito do que a Cielo faz. Então, o que a Cielo faz ela tem
nesse caso em especial, a gente lançou uma aliança de parcerias. Qual é o nosso grande objetivo? Ter as principais soluções de mercado para os principais estabelecimentos, buscando a máxima conveniência e personalização para o modelo de negócio deles. Seria muito difícil a gente ficar desenvolvendo software de gestão para todas as empresas, porque a gente criou uma plataforma que as empresas colocam os seus softwares, a gente tem o equipamento, a maquininha, a gente traz esse software dele, coloca ali e entrega para o estabelecimento, que pode operar por ali e pagar. Onde que a Cielo entra? No momento em que o cliente fala a conta e pede para pagar, a gente tem que buscar a máxima conveniência. Ou seja, ele pode pagar com o celular, ele pode pagar com cartão, ele pode pagar com a chave Pix, ele pode pagar com um link, ele pode pagar com QR Code, ele pode pagar daqui a pouco com reconhecimento facial, ele pode pagar de diversas formas, né? O nosso papel e missão é garantir que tenha a menor fricção possível nesse processo, para que a gente tenha um ciclo de pagamento fácil e que depois a gente resolva a vida do estabelecimento, que pagou. Para o cliente tem que ser fácil, que a gente chama de o dono do cartão de crédito, né? Tem que ser fácil, ou o dono da forma de pagamento que ele escolher. Depois, para o lojista, a gente tem que ajudar. Como é que a gente pode ajudar? A gente pode fazer a gestão e antecipação do dinheiro que ele vendeu em 3 vezes, vendeu em 4 vezes, e às vezes ele está precisando de dinheiro. A gente tem produtos de antecipação que ele mesmo pode entrar no site da Cielo e manejar. Ele pode ver o extrato, ele pode consolidar as compras dele, fazer as vendas dele e fazer uma boa gestão. Então, eu tenho que dar a capacidade de gestão do negócio, capacidade de conciliação e gestão financeira, gestão de caixa e a capacidade de venda. Simples, conveniente para que ele atenda com todas as formas do cliente que chega ali. O cliente não pode chegar com o cartão American Express e o estabelecimento fala, não aceito o American Express. Puxa vida, né? Perdeu uma venda. O cliente chega com Pix, não aceito o Pix na maquininha. Ou tem lá um QR Code fixo, aí tem que pagar e aí ele fica sujeito a uma fraude porque ele não consegue conferir se aquele pagamento realmente aconteceu ou não. Quando usa o equipamento nosso, ele lê o QR Code e sai o comprovante ali para ele. Então, ele tem certeza que foi registrada aquela receita, sabe? Então, a evolução ela vai passar por você criar novas capacidades para o próprio sistema. A maquininha pode mudar a forma, ela não é mais aquela maquininha com teclado, mas ela é um equipamento pequenininho que fica embutido numa catraca e que você vai pagar com o seu celular e vai pagar, vai te cobrar e vai liberar a catraca, né? Você vai num hotel, num resort, ou você vai num show, ou no Oktoberfest. A gente acabou de fazer o Oktoberfest. Você chega ali, compra créditos, isso coloca numa pulseira ou num cartão. A Lola, que a gente fez também agora, o show foi com uma pulseira. Você coloca crédito ali, você vai pagando de forma muito conveniente para você no show, para beber e etc. Ou seja, você vai evoluindo o processo de captura da venda, transformando o que era aquela maquininha tradicional em outros tipos de maquininha. Mas no final do dia, o processo de captura vai ganhando novas formas mais convenientes para se adaptarem ao modelo de negócio do estabelecimento versus aquilo que o cliente, o portador da decisão de compra precisa ou quer também, né? E a gente falou muito sobre inovação, sobre como estar sempre à frente, né, dos meios de pagamento, futuro e tudo mais, mas isso me trouxe até uma outra reflexão, porque a gente está no Brasil e no Brasil ainda tem, por exemplo, uma grande parcela da população que não tem nem conta bancária. Mas muitas dessas pessoas têm cartão de crédito também, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, como é que vocês lidam com isso, né? Porque existe essa pressão de desenvolver sempre maquininhas ou softwares e tudo mais, cada vez mais preparados para os meios de pagamento mais diferentes, né? Você falou da pulseira e tudo mais, mas com certeza ainda tem aquele pessoal que quer inserir o cartão lá, digitar a senha e depois pegar o comprovante. Então, como é que funciona? Como é que vocês casam essas duas coisas para atender essas duas demandas? Eu acho que esse é um processo de construção. Quando eu olho, o Brasil é um país muito maduro em processos de desenvolvimento de pagamento.
é um país que, com as agendas regulatórias, foi desenvolvendo novas capacidades e criando novas possibilidades de forma muito exponencial, com uma adoção muito importante. Então, quando você olha para o comportamento de curto prazo, para você olhar um pouco para o futuro, esta realidade vem se transformando muito forte. Por quê? Você tem pessoas que vão se bancarizando por diversos motivos, né? O Banco Central estabelece as IPs. Então, você tem a capacidade de gerar um conceito de cartão pré-pago com uma conta digital. A conta digital já é o primeiro passo de bancarização importante, né? Você tem uma forma do dinheiro entrar, que a gente chama de cash-in, uma forma do dinheiro sair, que é o cash-out. Quando você estabelece novas possibilidades, por exemplo, o Pix e o nível da adoção do Pix, você então cria um nível de adoção das pessoas que começam a ter a sua conta digital, pessoas que passam a ter um emprego a partir de aplicativos digitais que se associam ou têm integrado uma conta digital fácil. Então, a pessoa passa a ter a receita dela a partir de uma atividade que nasceu de uma solução digital, certo? Então, você também bancariza essa pessoa. Você começa a ter a aceitação, né? É um conceito de plataforma. Você tem o estabelecimento que aceita e você tem a pessoa que tem o cartão ou a forma de pagamento. As duas coisas existindo exponencializa, né? Então, quando você tem a pessoa sendo bancarizada porque ela recebe a partir de um aplicativo que começou a existir e que deu uma nova condição e oportunidade de emprego e receita. Então, ela passa a ganhar por ali e tem formas de pagamento por ali. Você tem o Pix, que simplifica o processo de transferência. Você tem cartões virtuais crescendo de forma integrada com essas contas e simplificando cada vez mais a jornada, principalmente numa visão de pré-pagamento, ou pré-pago, ou seja, você coloca o dinheiro e você gasta no limite do dinheiro que você tem ali na sua conta. Então, isso começa a aumentar e a simplificação das contas digitais para as pessoas. Então, eu ainda sou do tempo que você deixava o documento na agência e esperava uma semana para saber se você podia ter conta ou não. Hoje, se levar mais de 5 minutos, a pessoa troca de oportunidade ou de instituição de pagamento. Então, ou seja, está muito dinâmico esse universo. Eu pego essa realidade e trago a sua provocação. Sim, você ainda vai ter um grupo um pouco mais resistente, natural de qualquer curva de adoção de evolução tecnológica. Mas, à medida que os bancos também começam a trazer um nível de alfabetização, de bancarização digital para menores, e muitos estão fazendo isso atrelado à conta do pai, aquela conta família, e trazendo o menor começa a ganhar mesada por ali, você vai criando efetivamente um ciclo em que a confiança nesse sistema virtual integrado começa a ficar plena, né? Então, o grupo de pessoas que vai ter um cartão e não tendo conta vai receber uma fatura de papel e vai num estabelecimento pagar, numa lotérica ou num estabelecimento comercial, está ficando cada vez mais restrito, né? Cada vez menor. E estas pessoas, e para estas pessoas, você já tem o próprio cartão que evolui, né? O cartão que antes era só com chip, agora ele também é um cartão que tem a aproximação, que é chamado de NFC. Aquele cartão sem o chip já não existe. Então, você coloca e ainda tem equipamento para resolver esse problema nos estabelecimentos, mas mesmo esses cartões, a grande maioria deles, ou quase toda, a totalidade, tem aproximação. Então, eu não consigo enxergar esse como um problema e está cada vez ficando menor. E o nível de bancarização, tem estudos do próprio Banco Central, quando ele mostra o nível de adoção do Pix, o nível de bancarização, você percebe que está numa adoção de forma exponencial, sabe? E recentemente eu até fiquei com uma curiosidade que eu acho que você vai
tá super apto para me responder, né? Eu não sou uma pessoa que viaja muito para outros países, mas recentemente eu fui para um evento em Miami, lá a trabalho, e uma coisa que eu reparei é que eu queria pagar as coisas com o cartão e a maquininha lá era diferente, não era aquela maquininha com o teclado que a gente está acostumado, era como se fosse, sei lá, um tablet, uma tela maior, assim. E fiquei pensando, a gente falou muito sobre comportamento. Será que isso tá ligado também ao comportamento do consumidor? Você que já conhece sobre pagamento em vários países, nos outros países também as maquininhas elas são diferentes? Porque a gente ouve muito falar sobre a China, você até falou que esteve lá recentemente, fala que lá é no QR Code, ou então na palma da mão e tudo mais. Então, conta pra gente também um pouco dessas suas experiências fora do país e como que você enxerga isso em relação ao comportamento do consumidor. E até emendando já uma outra pergunta também, de todas essas experiências que você teve fora do país, como que você enxerga também o que a gente tem aqui no Brasil, né? A gente está inovando bastante em relação aos outros países? É, e- Poxa, um monte de pergunta. Vamos lá. Eu realmente acho que a evolução do hardware, que é o equipamento, ela conversa com uma evolução da integração do processo. Para o estabelecimento comercial, ter muitos equipamentos é caro. É caro no sentido de, se você tem redes de loja, por exemplo, quando você tem muitos equipamentos acoplados para fazer funções diversas, você tem uma complexidade de administrar aquilo tudo também grande e, e de adaptar aquilo a modelos de venda. Então, o que você percebe nos países, o que você deve ter visto em Miami, que nos Estados Unidos ele vai muito nessa direção, é uma consolidação e compactação em um equipamento menor com mais possibilidades. E aí ele vai ganhando designs mais bonitos Sim, e sim. Tanto que lá ela passava a compra, né, o código de barras, já aparecia lá na tela, e naquela tela mesmo a gente já aproximava e pagava, era uma coisa só. é isso. Então, ou seja, você começa a aproximar o equipamento, que é o hardware, com o sistema, que é o software, você vai consolidando. Acho que isso é uma tendência que deve continuar acontecendo. No Brasil não foi diferente, né? O conceito que fala de automação comercial, que é os equipamentos que vão nos comércios, eles também vêm ganhando compactação. E a mudança de comportamento, aí eu vou trazer para o Brasil, ela requer novos equipamentos. Então, por exemplo, eu estava no varejo quando começou-se a falar em Omni, integrado físico e digital. Quando começou-se a falar e criar o autoatendimento, ou self-checkout, que você vai no estabelecimento e você mesmo passa a sua compra e você mesmo faz o seu pagamento. Isso teve que existir uma nova concepção de hardware, né, ou de equipamentos. Né? O equipamento, você vai no supermercado, você vai ter que ter a balança para pesar, você vai ter que ter o lugar da sacola, você tem o sistema, um leitor de código de barra para poder ler o produto, você tem que garantir que a quantidade de produto que você está levando é realmente o que você passou na lista ali para fazer uma verificação, cuidado com fraude, ou seja, infinito. Né? O equipamento foi se adaptando. Ele começa muito grande, porque ele é uma adaptação do que existe, e depois ele vai se compactando, se consolidando, e para poder ficar mais eficiente também, porque aí tem uma questão de custo. Né? Tem um livro que chama O Dilema da Inovação, que fala muito da evolução do processo tecnológico para... você vai reduzindo, por exemplo, esse livro ele vai falando da redução dos processadores ou microprocessadores, é o sistema que vai dentro, é a inteligência de qualquer equipamento, que ele saiu de algo muito grande para algo muito micro que está dentro do nosso celular, ou dentro de um relógio, ou de uma pulseira, ou de qualquer um botão, né, que seja. Esse processo ele foi ganhando sempre o dilema de em qual momento investir, no quê. E aí os países adotam de forma diferente em função da cultura, porque eu acho que tem uma pressão cultural de comportamento, que é o que eu falava da filosofia no começo, né? A construção social da realidade existente naquele lugar a partir das variáveis que tem. Quanto mais você cria, ele sai de diferencial para pré-requisito.
Em algum momento, ter um e-commerce para um varejo foi diferencial. Hoje, não ter é um problema, né? Em algum momento, aceitar o Pix pode ter sido um diferencial. Hoje, não aceitar um Pix pode ser um problema, né? Então, no momento em que você começa a evoluir o comportamento das sociedades e a sociedade faz uma pressão natural de comparação, o ecossistema inteiro começa a migrar. Então, você olha para os Estados Unidos, você vê uma tendência muito forte de consolidação de software e hardware, integrando num único desenho, que é o equipamento mais o sistema, e trazendo de forma mais compacta, né? E com mobilidade. Então, você vai em empresas de tecnologia grandes lá, o vendedor vai atrás de você e aonde você parar, ele vai te cobrar, ele vai conseguir passar a sua venda, vai conseguir passar o cartão, te dar a nota, e você vai embora num equipamento bem pequeno, né? Vai muito nesse caminho. Na China, você foi num caminho, o caminho foi um caminho de consolidação a partir já do universo digital. Ele pula o plástico, né? Então, ele não tem esse momento do embossing de um plástico físico que a gente chama de cartão, que gera ou que tem um crédito que você pode fazer. E, no nosso caso, a gente tem crédito parcelado, eles trabalham crédito direto, né? Lá foi direto para o universo digital. O que predominou? O QR Code, né? Um link. Agora, o conceito da moeda distribuída, crescendo e nascendo. Então, esses processos sociais, eles vão construindo ou gerando as necessidades e, a partir daí, o universo, a indústria se consolida para ir. No Brasil, eu acho que a gente, como eu te falei, acho que é um mercado maduro em meio de pagamento. Mas é um mercado também que tem oportunidades de evolução dessa integração de hardware. Eu acho que agora vem crescendo muito o conceito de integrado, que é o equipamento que você consegue administrar o próprio estabelecimento, emitir a nota, fechar o pedido e fazer tudo ali. Isso vem crescendo de forma importante. A mobilidade, o autoatendimento vem crescendo de forma importante. O autoatendimento em canais digitais, seja para produtos ou serviços, vem crescendo. A integração com o físico digital vem ganhando uma participação importante, essa relação híbrida. Então, tudo isso soma para a necessidade de evolução de meio de pagamento. Legal, e você mencionou uma coisa que eu sempre tive curiosidade, vou aproveitar que você está aqui, vou matar uma curiosidade assim de anos, que é a questão do parcelamento. Parcelamento, eu percebo que é uma coisa muito cultural do Brasil. Aqui, qualquer coisa, no supermercado, na farmácia, você pode parcelar a sua compra se você quiser. Mas quando a gente vai para outros países, eu não sei se existe outro país que tenha tanto essa cultura do parcelamento, porque o que eu mais vejo é o contrário, né? Não tem a opção de parcelar, ou a opção de parcelar está chegando lá agora, mas não é uma coisa que as pessoas aderem muito. E eu queria saber por que isso, por que e até mais do ponto de vista até operacional também, por que as empresas não oferecem o parcelamento em outros países e aqui a gente tem isso tão fácil? Aí você me pegou, porque essa é uma pergunta. Eu não vou arriscar falar coisa que eu não tenho certeza, mas eu diria que nos Estados Unidos eu vejo um crescimento desse modelo, em que no Brasil algumas instituições começaram a falar do conceito de Buy Now, Pay Later, não sei se você já escutou essa expressão, mas no final essa expressão é o nosso crediário, né? E a gente começa com o crediário, depois pega aquele crediário da fichinha, transforma aquilo num parcelamento digital a partir de empresas especializadas em gestão de crédito, integrada com o sistema financeiro. Eu vejo os Estados Unidos experimentando mais, isso vai, sem dúvida, alavanca a economia, porque você coloca crédito no mercado, você coloca dinheiro no mercado, você gera consumo, né? Mas, sem dúvida, é parte da nossa cultura isso, né? E acho que, ganhando outros graus de sofisticação,
Porque agora começa a misturar o pagamento instantâneo com a possibilidade do parcelamento, né? Uma vez que vem o Pix parcelado, vem o Pix com recorrência, o Pix automático, né, que vem na agenda, você percebe que é uma tendência contínua de garantir cada vez mais uma eficiência da gestão de crédito adequada, porque endividar a população de forma inadequada também é um risco, né? Então, como você faz isso de forma saudável e salutar, mas dando a conveniência da forma de pagamento para que essa cultura nossa continue seguindo. E eu imagino que a gente siga muito forte nesse caminho. O que a gente tem, que eu vejo que tem um mérito do Banco Central importante, é que a evolução que acho que é algo que talvez não é tanto para o dia a dia, mas que eu acho legal comentar, que é quando você parcela a compra, o Banco Central cria novas capacidades para o estabelecimento pegar e trabalhar com aquela agenda de parcelado dele. Porque imagina um estabelecimento pequeno e ele começa a vender e ele tem uma elasticidade ali que se ele parcelar mais, ele vai vender um pouco mais. Ele vai ter o bom, né, o ótimo dele, e cada um tem o seu ótimo. Mas no momento que ele começa a parcelar, ele começa a ter uma exigência de caixa maior. Por quê? Porque você veio, comprou um produto, o produto, sei lá, vou dar um exemplo fictício. O produto custa 1 e eu estou vendendo por 2, só para ficar fácil a conta. Só que você veio e parcelou em 4 vezes. Então, ele me custou 1 e eu só recebi 0,25 desse 1 e eu tenho que repor o produto. Mas eu tenho mais 3, eu recebi meio, quer dizer, né? E eu tenho mais 3 desse meio para receber. Só que até lá eu tenho que repor o produto. E aí eu vai exigir mais dinheiro de mim como estabelecimento. O que o Banco Central fez? Ele criou um conceito de todos os parcelamentos vêm e são registrados num lugar. E ele consegue dar a capacidade do estabelecimento fazer uma gestão de antecipar aquele dinheiro dele em taxas competitivas para ele, o que é bom para ele, para que ele consiga gerir o próprio negócio dele dentro de um recebível que ele já tem garantido, né? Então, o processo de parcelamento no Brasil exigiu, inclusive, que a gente tivesse um modelo de pagamento. Quando eu falo pagamento, não só o processo de pagamento, mas o pagamento, mais a gestão daquele dinheiro, mais o fluxo de antecipação, registro, muito sofisticado. Realmente muito sofisticado, né? Quando eu olho para este modelo nos Estados Unidos, ele é muito mais simples, porque ele é um modelo de pagamento com 30 dias, né? E a gente tem um nível de sofisticação maior e criando capacidades para que o estabelecimento consiga gerir o seu próprio dinheiro e continuar crescendo e desenvolvendo o seu estabelecimento. Então, eu de verdade acho que a gente tem um modelo muito maduro, muito que pode ensinar muitos países. Legal. Bom, quando a gente chama, toda vez que a gente tem um convidado aqui para falar sobre meios de pagamento, futuros meios de pagamento e tudo mais, eu gosto de fazer uma brincadeira que é debater a possibilidade dos meios de pagamento mais mirabolantes acontecerem, assim, terem uma adoção em massa mesmo. Então, vou falar aqui 3 e aí a gente debate. A gente não, né? Você me responde se você acha que existe a possibilidade de a gente ter uma adoção em massa desse pagamento ou não. Então, para começar, já vamos começar com o pagamento da palma da mão que tem lá na China, mas eu nunca vi, você pode ter visto. Já vi. Sim, eu acho que o processo de autenticação, né? Porque, na verdade, essa evolução de formas de autenticar, para eu ter certeza que é você que está fazendo o seu pagamento. É a Mari realmente que tem aquela forma de pagamento e que está pagando naquele lugar daquela forma. Para eu garantir ou mitigar a fraude ou risco, eu começo a evoluir. Toda a capacidade de pagamento com a própria pessoa, com recursos pessoais, eu acredito que tenha, sim, um crescimento. Então, palma da mão tem uma oportunidade de acontecer
assim, não sei se eu vou adiantar a próxima, mas assim como o rosto, Sim, né? sim, essa era a próxima. Então, eu acho que ambos têm, sem dúvida, uma oportunidade. Se você perguntar para mim qual deve crescer mais, eu acho que vai ter uma relação muito com o modelo cultural do país, né? A gente tem testado no país, ou seja, você tem lá bancos, instituições bancárias que tinham, o Bradesco tem lá até hoje, há algum tempo, para você fazer a autenticação com a sua palma da mão nos caixas eletrônicos. Aqui, cada vez menos as pessoas vão sacar dinheiro, mas para você tirar um extrato ou fazer qualquer coisa, você já tem isso há algum tempo. A evolução do reconhecimento facial, eu acredito também que seja uma tendência. Qual vai ser maior, mais rápido? Eu diria que hoje existem muito mais empresas trabalhando com reconhecimento facial ou testando o reconhecimento facial. Mas isso não pode ser uma afirmação de que esse vai ser mais vencedor do que o da palma da mão. Tem prós e contras nas duas situações. A gente tem um laboratório na companhia que a gente testa inovação, testa coisas, a gente olha fora, traz de fora, olha dentro, estabelece parcerias. Então a gente tem uma série de soluções de captura, soluções de transacional, modelos de protocolos de comunicação, conectadas com arranjo, muita coisa mais ou menos sofisticadas nesse momento que a gente vem testando, e sem dúvida esses são alguns dos que a gente tem ali experimentando, entendendo a conveniência, entendendo a adoção, entendendo se o cliente gosta ou não de ter o rosto dele fotografado e salvo em algum lugar. Tem gente que não quer. Qual vai ser essa adoção? Palma da mão é menos Invasiva? constrange menos ou menos invasivo? Não sei a resposta ainda. A verdade é que a gente está pesquisando, testando e acho que assim como nós, deve ter muitos outros fazendo algo similar. Né? Sim, agora que você antecipou a minha segunda, eu vou um pouco mais longe, a minha terceira, né, que a gente via muito em filme dos anos 2000, aquela leitura de íris, e é uma coisa que eu tenho visto agora que eles já desenvolveram ali aparelhos que são capazes de fazer a leitura da íris. Mas é uma coisa polêmica, né, que as pessoas realmente podem achar invasivo e tudo mais. Então, o que você acha desse meio de pagamento É, hipotético? eu acho que isso vai conversar com a evolução dos equipamentos, dos hardwares. Por exemplo, o pagamento facial, nesse momento, ele ainda tem uma barreira de evolução que é a qualidade da câmera. Então, dependendo da qualidade da câmera, ou falando de forma mais técnica, o pixel da câmera ali, de grau de nitidez, você tem um nível de assertividade que a Mari é a Mari. Né? Se a Mari estiver num equipamento com uma câmera de qualidade pior, tem uma chance ou um risco maior de ser ou não identificada. E ninguém vai colocar no mercado um sistema de pagamento que tenha risco. Né? Por que eu estou falando dessa barreira? Essa barreira é os equipamentos, na evolução dos equipamentos, para você melhorar a qualidade da câmera, você encarece. Né? Ou você, no tempo, vai reduzindo o valor pelo volume, né? pela própria tecnologia do que se tem das câmeras mais digitais, com um zoom óptico melhor, com um zoom digital melhor, incorporadas nos equipamentos, popularizando ou trazendo uma capacidade de aquisição para o consumo interno mais adequado. Então, aqui você tem infraestrutura ainda, né, para evoluir. Eu estou dando esse contexto porque se a gente ainda tem este contexto para o rosto, para a íris, não preciso falar. Né? Então, ela pode ser uma possibilidade, eu acho que no médio prazo, depois que a gente superar o problema de infraestrutura. Assim como foi a internet, como eu falava no começo do nosso bate-papo. Né? Então, nada disso, nenhum tipo de pagamento digital existiria se a gente não tivesse internet com uma capacidade de 4, 5G, e se a gente ainda tivesse no Edge, lá no 3G, que era uma internet com uma cobertura menor, com uma latência maior, com uma dificuldade de processamento maior. Né? À medida que a infraestrutura, a própria internet em si,
a capacidade de navegação, a infraestrutura de conectividade, depois o surgimento do smartphone para a gente chegar onde a gente está hoje. Os meios de pagamento têm uma relação direta com esse equipamento, câmera, imagem, captura de imagem, base de dados de associação com os seus dados pessoais, com a sua imagem, e fazendo essa conexão, ou seja, eu tenho certeza absoluta que estes dados são da Mari e esta é a Mari. E se a Mari cortar o cabelo, pintar o cabelo, resolver fazer uma mudança facial ou tiver qualquer mudança muito relevante, como que isso também evolui o processo de reconhecimento. Então, tudo isso caminha junto, sabe? Então, eu acho que a Iris vem mais à frente. Nesse momento, a barreira é como é que a gente evolui a infraestrutura para criar com o maior grau de assertividade a utilização de pagamentos faciais, pagamentos de palm reader, de leitura da palma da mão, para que isso traga a conveniência. E eu volto para o conceito da hiperconveniência, né? Como é que isso traz a conveniência para a gente conseguir com que os estabelecimentos façam e tenham formas de pagamento que seja adequada à necessidade do público que eles atuam. E quanto mais jovem a pessoa que nasce digital, mais exigente ela vai se tornando com todo o processo de experiência na relação com o estabelecimento, né? Não só o pagamento, mas a jornada como um todo, né? Você pega os meus ratinhos de laboratório lá de 15 e 18 anos, onde você vai em algum lugar, não ter Wi-Fi já é uma agressão, né? Não ter uma forma dele consultar na internet se aquele preço está bom ou não, se entrega na hora ou não, se ela pode comprar e retirar ali para não pegar uma fila e, sei lá, muitas outras coisas de comodidades e instantaneidade que essas gerações vão tendo. Como é que a gente acompanha tudo isso? Porque essa geração, hoje, ela não é a economicamente ativa, mas ela tem forte influência na decisão de compra da família, das famílias. E elas vão crescendo e daqui a 5, 6 anos elas são uma população economicamente ativa, absolutamente nativa digital. E que vão exigir comportamentos diferentes e isso mexe a indústria inteira. Bom, para finalizar, a gente tem o Momento Mint, que é a nossa patrocinadora, a corretora cripto do BTG Pactual. E a pergunta é: a gente já teve várias evoluções quando a gente fala de dinheiro. E agora até o Banco Central está desenvolvendo o Drex, que é a moeda digital brasileira. Como é que vocês pensam em se preparar para isso na Cielo? O Banco Central está agora na segunda fase, né, do Drex. Acho que o Drex tem um potencial, se a gente somar os 4 grandes produtos que o Banco Central capitaneou, que começa com o Pix, depois o Open Finance e com o ITP, que é o iniciação de pagamento, um processo de iniciação de pagamento que o nome pode ser complicado, mas simplifica a jornada de pagamento para o usuário, né, para o cliente. E o Drex, que é uma infraestrutura descentralizada, mas permissionada, ou seja, absolutamente segura, né? A gente, como eu te falei, a gente tem uma área de inovação, a gente vem trabalhando, estudando casos de uso. Os casos de uso iniciais da primeira fase eram casos muito específicos e agora, na segunda fase, começa a existir a possibilidade da gente conversar com alguns casos de uso. Então, te diria o seguinte, a gente vem acompanhando muito junto à agenda do Banco Central e estudando profundamente casos de uso que sejam pertinentes ao nosso modelo, que é o nosso modelo. A gente tem que simplificar o processo de transação, a gente tem que tornar fácil o estabelecimento ofertar para o consumidor na maneira mais conveniente para eles. O Drex, quando ele chega integrado a esse universo, seja no momento do pagamento, seja no momento da consolidação, seja no momento do contrato de recebimento, tem muitos lugares que a gente pode fazer isso. Eu te diria que a gente está super atento e super experimentando alguns casos de uso, mas concretamente estamos na segunda fase do Drex e nesse momento ainda estudando e trabalhando aqui no nosso laboratório.
Legal. Bom, obrigada, Carlos. Foi um papo incrível, assim, eu gostei muito. A gente trouxe vários temas inéditos aqui no podcast do Future of Money, né? Principalmente sobre comportamento. Nunca falamos de filosofia envolvendo pagamentos, tecnologia. Então, achei muito legal. Eu não sei se teve alguma coisa que você queria falar e eu não perguntei. Acho que não, na verdade, você me apertou bem, né? Foi ótimo. Eu acho que se eu tivesse que deixar um ponto marcante toda essa evolução, todo esse processo são feitos por pessoas, né? Porque você falou dessa interação, dessa integração. Quando a gente fala no processo, no dia a dia, na necessidade individual de cada um na sua vida e nessa relação com o processo de transação, de pagamento, às vezes fica muito habitual, muito mecânico, né? Muito frio, há uma necessidade, a correria, a metrópole, aquela... E a visão que eu trago isso é feito por pessoas, né? No final do dia tem alguém sentado numa mesa, pensando numa jornada, pegando todos os requisitos, depois experimentando, testando, conversando com um monte de gente, preparando uma capacidade de automatizar para uma outra pessoa que estudou um tanto de linguagens de tecnologia, escrever um código para automatizar aquele processo, para simplificar a vida de alguém em algum lugar. No final do dia, nós estamos falando de pessoas, né? Legal, é uma visão muito interessante. E é isso, muito obrigada por ter vindo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo e também nos seguir nas redes sociais. E é isso, a gente vai ficando por aqui.